Muito bem, se você veio aqui na segunda aula, aliás, a primeira aula, significa que você achou interessante, então vamos dar continuidade. Na nossa primeira aula, de fato, onde a gente vai falar sobre o conteúdo do curso, nós vamos aqui aprender um pouquinho e entender as tecnologias que nós vamos usar. Aliás, é importante você entender o que vai ser utilizado, para que serve, por que ele foi criado, tá bom? Então, nós vamos usar o Node.js, tanto para fazer o nosso front-end, que é a parte visual, como para fazer a API, né, que é a parte que faz todo o processamento, trabalha com bancos de dados. A base de tudo é o Node, ok? E o que é o Node, ok? Cara, para você entender, o Node ele é como se fosse um tradutor, ok? Pensa comigo o seguinte, você viaja para Coreia, por exemplo, e você não sabe se comunicar com o pessoal de lá. Então você vai pegar o teu celular, vai usar o tradutor, vai falar ou escrever, o teu celular vai converter isso e vai mostrar ali, né? Você vai colocar para a pessoa com qual você quer conversar. E a pessoa vai entender. Para você entender, esse é o papel do Node. Vamos trazer aqui para a nossa realidade, né? Basicamente, nós vamos fazer o quê? Nós vamos usar JavaScript, que antigamente o JavaScript sem o Node, ele só roda no navegador. Então aí no Google Chrome, no Mozilla Firefox, qualquer outro navegador. Dentro do navegador, ele já consegue, o próprio navegador consegue ler o JavaScript. Por isso que antigamente não se dava lá muita atenção para o JavaScript, não conseguia, não era possível criar aplicações back-end, front-end do jeito que é hoje, porque não tinha Node. Então o Node ele foi criado para rodar na máquina mesmo, sem você precisar de um navegador. E quem faz isso é o Node. Então o Node ele vai ler o teu JavaScript e vai fazer com que a tua máquina entenda o que você escreveu. Para você entender assim, sendo direto, esse é o papel do Node. Você sabia que é para isso que serve o Node? Você sabia que é assim? E muita gente tem dúvida achando que o Node é uma linguagem de programação. Não é, tá? Você não vai programar em Node. Você vai programar em JavaScript ou TypeScript, tá? Se você não sabe o que é também, não se preocupa. E o Node ele vai simplesmente rodar aquilo que você escreveu. Então ele é o cara que vai executar o tradutor aí, basicamente, tá? Então esse é o papel do Node, tá certo? Então eu acredito que você utilize o Windows na sua máquina, 99% dos alunos utilizam Windows. Para você fazer a instalação, basta acessar nodejs.org e fazer o download aqui. Não importa a versão, tá? Atualmente está na versão 20.18. Não tem problema se a hora que você assistir esse vídeo tiver em outra versão. Não se preocupa com isso, faz o download, avança e você tem um Node instalado. Bem simples, como se você fosse instalar um programa mesmo. Eu não mostro isso aqui porque eu infelizmente não tenho Windows para mostrar, tá bom? Mas se você tiver aí qualquer dificuldade, entre em contato que eu te dou suporte, tá? Junto com o Node, quando a gente faz a instalação do Node, automaticamente, você querendo ou você não querendo, vem um cara chamado npm. E para que serve o npm? O npm ele é um gerenciador de pacote do Node. Tá? Não entendi nada, Rafael. Vamos lá, vamos por partes. Quando a gente vai desenvolver algo, hoje em dia, com o JavaScript, nós criamos um projeto. E para criar esse projeto, a gente cria um arquivo chamado package.json ou JSON, como alguns pronunciam. Não se preocupe que nós vamos criar isso na prática também, tá? Para criar esse arquivo automático, para criar os scripts para a gente rodar, que também a gente vai fazer isso, você vai entender melhor, se utiliza o npm. Né? Então o npm é como se fosse o cara que fala com o Node. Então você vai falar com o npm vai falar com o Node. Né? Então você vai falar assim, ó, npm, manda executar aí agora. E aí o npm vai falar para o Node, executa aí, tá? E a gente usa pacotes também, né? Então o que são pacotes, bibliotecas ou lib, né? São esses três nomes que todo mundo chama que são basicamente a mesma coisa. São bibliotecas que têm métodos, e esses métodos nada mais são do que funções prontas.
Então, por exemplo, eu vou usar um pacote onde vai ter um método lá, uma função que eu vou chamar pronta já, e ela vai somar para mim dois números, por exemplo. Então a gente usa o npm para baixar esse pacote, né? Essa função pronta já é um pacote, e vai instalar no meu projeto. Então o npm faz isso, por isso que ele é um gerenciador de pacote. Você consegue pegar pacotes. Então pacotes é o que mais se utiliza para criar uma API, para criar um front-end, qualquer coisa que utilize o Node se utiliza muito pacotes. Então o npm é o cara que vai fazer esse gerenciamento, tá bom? Mas eu particularmente eu não gosto de utilizar o npm. O npm foi o primeiro cara a ser criado, né, junto com o Node, mas eu não gosto porque ele acontece muitos problemas e é só por causa do npm. Então foi criado uma alternativa ao npm chamado Yarn. É exatamente a mesma coisa que o npm, um gerenciador de pacote. Então eu gosto de utilizar o Yarn. Na minha opinião, tá? É mais leve, é mais rápido e não dá os problemas que o npm dá. Então já vi dar problemas aí para instalar pacote e tudo mais, simplesmente coisas do npm, né? Trocou para o Yarn ali, funcionou perfeito, sem problema nenhum. Então você vai ver aqui nos meus vídeos do YouTube, aqui nos meus cursos, aqui durante o curso, que eu gosto de utilizar Yarn. Rafael, posso usar npm? Pode, sem problema nenhum. Vai funcionar do mesmo jeito. E durante as aulas, quando eu for mostrar os comandos, né, do Yarn, eu também vou mostrar os comandos do npm, tá? Basicamente, como que você vai fazer a instalação aqui, tá? Bom, se você tiver no Windows, o Node, como eu disse, você vai fazer a instalação aqui, tá? E vai vir junto o npm. Recomendo que você utilize o npm, não precisa instalar o Yarn, vamos com calma, tá? Vai tranquilo aí, beleza? Se você utiliza o Linux, ok? Você vai fazer o seguinte, eu vou abrir meu terminal, eu estou utilizando um Mac aqui, tá? Mas se você estiver utilizando o Linux, você vai fazer um sudo apt install node, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para você ver melhor. Ok? Sudo apt install node. E nisso já vai estar instalado, ok? Para você verificar se realmente está instalado, basta você fazer um node -v. E aí vai mostrar para você a versão que você tem. No meu caso, eu estou utilizando a versão 18.19.1. Novamente, se no seu computador está outra versão, não se preocupa que vai funcionar do mesmo jeito, tá? Não precisa ficar preocupado. E aí, para você ver o npm também, que lembrando, não precisa instalar o npm. Quando você instala o Node, ele já vem junto. Então basta você fazer aqui, ó, npm-v. No momento que eu estou gravando esse vídeo, eu estou na versão 10.2.4, né? Porque geralmente a gente instala, vamos imaginar aqui, formatei minha máquina. Eu instalo o Node na versão que está e não mexo mais, não precisa ficar atualizando o Node, até porque não vai quebrar nada, né? Então sempre que vai lançando novas versões, a gente consegue utilizar as anteriores aí sem problema nenhum, por isso que não se preocupe, tá? Então recomendo parar por aqui. Mas mostrando para vocês, eu tenho Yarn instalado na versão 1.22.22, tá bom? Mas não precisa aí você se preocupar em fazer a instalação do Yarn agora. Mas se você quiser fazer a instalação, faça aí sem problema nenhum, tá bom? Então aqui está feito o nosso o resumo do que nós vamos utilizar, tá bom? E agora nós vamos para a nossa próxima aula, onde a gente vai criar o projeto de fato e vamos começar a utilizar código, tá bom? Então vamos lá, te espero na próxima aula.